Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ariel Custódio, e neste vídeo vamos conversar um pouco sobre um assunto bem interessante para quem vai trabalhar com crianças. Então, vamos falar um pouco sobre jogos cooperativos e jogos competitivos, como utilizar e quais as vantagens e desvantagens de cada um desses tipos de jogos, tá? Então, vamos para a aula. Então, pessoal, vamos começar falando sobre os jogos cooperativos. E o que é que temos para falar sobre esse tipo de jogo, tá? Eles permitem o desenvolvimento do viver e do conviver em grupo, ou seja, já faz todo sentido aí o termo cooperativos. Então, eles desenvolvem o aprender para cooperar e do cooperar para aprender, exercitando o compartilhar como instrumento de crescimento pessoal. E então se percebe que os jogos cooperativos eles acabam sendo uma construção coletiva, em busca de um determinado fim, em busca de um determinado objetivo, tá bom? E qual a diferença principal entre jogos cooperativos e jogos competitivos? A diferença principal entre jogos cooperativos e competitivos é que nos jogos cooperativos todo mundo coopera e todos ganham, pois tais jogos eliminam o medo e o sentimento de fracasso. Essa é a principal diferença entre os dois. Esses jogos eles foram também criados aí para reforçar a confiança em si mesmo e assim como uma pessoa digna e de valor. Assim, uma característica forte, marcante nos jogos cooperativos é que eles reforçam a confiança em si mesmo, como uma pessoa digna e de valor. Ou seja, o indivíduo que está participando dos jogos cooperativos, ele se sente valorizado, ele se sente importante naquele processo. Isso é bem interessante nos jogos cooperativos. Aí podemos relacionar alguns tipos de jogos cooperativos, como os jogos de quebra-gelo, ativadores de integração. Normalmente utilizam um grupo que ainda não se conhece bem, ou seja, tem uma turma ali que você pretende interagir, fazer com que eles se conheçam. Então seria o tipo de jogo cooperativo adequado para essa situação. O nome já dá uma ideia, né? Quebra-gelo. Já os jogos de toque e confiança dependem de uma relação de confiança pré-estabelecida, ou seja, você tem um grupo e já se conhece e você quer trabalhar a, aquela questão da confiança no colega, certo? Então seria um tipo de jogo cooperativo interessante para essa determinada situação. Já os jogos de criatividade e reflexão, eles servem para grupos que precisam amadurecer alguma ideia, estimulam a expressão da imaginação, intuição e criatividade. Ou seja, você tem um grupo ali que é importante você estimular e eles tenham ideias para resolver um determinado problema, uma determinada situação. Então, são jogos que estimulam essa criatividade e, consequentemente, pode ajudar nesse processo. Já os jogos de fechamento, eles são usados em encerramentos de atividades com grupos que já se conhecem e trabalham junto por algum tempo. Então, esse tipo de jogo cooperativo vai ser para fechar uma determinada atividade, um determinado momento. Então, eles servem para encerrar um trabalho. Em um contexto mais superficial, acredito que muitos devem estar pensando assim. Então, os jogos cooperativos é tudo de bom. Não tem defeito, só vai trazer o bem, só vai trazer coisas boas. Vou aplicar nas minhas aulas só jogos cooperativos. Mas tem um outro lado da moeda. E alguns profissionais enxergam que vamos apresentar agora como jogos competitivos. Então, os jogos competitivos são defendidos por alguns profissionais, como já tinha adiantado, e são defendidos como um elemento importante na educação das crianças, tendo como fundamento de que assim ficariam melhores, preparadas para viverem no mundo competitivo, como o nosso. Como, por exemplo, futuramente, essa criança vai ser um adulto que talvez precise disputar uma vaga em um concurso, em uma entrevista de emprego. De forma geral, o mundo é competitivo. E não preparar a criança para um futuro competitivo, para uma vida competitiva, pode ser prejudicial para lidar com emoções de frustração em uma possível não confirmação, em um possível não êxito nas suas escolhas, nas suas
competições na vida adulta, tá? Então, tem essa visão que é defendida por muitos profissionais e é importante considerar os dois lados, certo? Porém, pessoal, a competição, quando trabalhada em excesso, diminui a autoestima e aumenta o medo de falhar, reduzindo a expressão das capacidades pessoais e o desenvolvimento da criança. Então, é necessário ter o bom senso para aplicar os jogos competitivos na dose adequada. Então, errar essa dose pode ser prejudicial para a criança. Você pode estar formando uma criança que vai ter muito estresse, vai ser muito competitivo, vai colocar a vitória a todo custo como prioridade. Então, é perigoso, tá? Tem que ter o bom senso. E aí, turma, a competição ela favorece a comparação entre as pessoas e a exclusão, baseada em poucos critérios. Um ambiente competitivo aumenta a tensão e a frustração, podendo desencadear comportamentos agressivos. E aí que está algo interessante no instrumento esporte. No esporte você começa a perceber algumas características do seu aluno, principalmente aí quando se trata de criança, e em determinado comportamento que não é o padrão, que não é o normal, que não é o comum dessa criança, você consegue identificar alguns possíveis problemas que podem estar afetando ali esta criança, tá? Então, uma experiência pessoal, eu posso citar para vocês, foi um momento que durante um jogo competitivo que eu tinha aplicado, né, um esporte, determinado esporte que estava aplicando com uma turma minha, percebi que uma aluna que normalmente era bem calma, naquele dia específico ela estava muito estressada, estava discutindo muito durante o jogo, enfim, não era o normal dela. E daí já me dirigi para conversar com a diretora, não tinha achado aquilo normal para aquela criança. E aí a gente começou a especular algumas possibilidades. A diretora entrou em contato com a família e acabou identificando que estava havendo um problema ali familiar. Certo? Então acho que é algo interessante que a gente tem nas mãos esse instrumento esporte. Podemos estar monitorando comportamentos, principalmente quando você vai dosando nas suas aulas jogos competitivos e jogos cooperativos, tá? Por fim, neste quadro, conseguimos fazer um paralelo entre os jogos cooperativos e os jogos competitivos com relação às suas características. Então, nos jogos cooperativos, observamos a visão que tem para todos. Já nos jogos competitivos, a visão que só tem para um. Afinal, somente um pode ser o campeão. Nos jogos cooperativos, os objetivos são comuns. Já nos jogos competitivos, os objetivos são exclusivos. Já nos jogos cooperativos, ganhar é com o outro. Nos jogos competitivos, o ganhar é ganhar do outro. Nos jogos cooperativos, joga-se com, ou seja, joga-se com seus parceiros. Já nos jogos competitivos, o objetivo é jogar contra, ou seja, você vai ter um adversário. Nos jogos cooperativos, existe confiança mútua. Nos jogos competitivos, existe a desconfiança, suspeita. Sempre você está pensando ali no que seu adversário vai tramar, né, entre aspas, para vencer aquele jogo. Nos jogos cooperativos, todos fazem parte. Já nos jogos competitivos, todos à parte. Jogos cooperativos existe descontração e atenção. Nos jogos competitivos há uma preocupação, uma tensão, aquela ansiedade por vencer pode trazer esses sentimentos. Nos jogos cooperativos existe solidariedade. Nos jogos competitivos existe a rivalidade. Jogos cooperativos, eles proporcionam diversão para todos. Já nos jogos competitivos, geralmente a diversão é às custas de alguns, por exemplo, o time que perdeu. Nos jogos cooperativos, a vitória é garantida e é compartilhada, afinal, todos estão buscando um objetivo comum. Nos jogos competitivos, a vitória é uma ilusão. Nos jogos cooperativos, vontade de continuar jogando sempre existe, afinal, ninguém perde. Já nos jogos competitivos, até acontece pressa para acabar com o jogo, dependendo da situação, mesmo que seja ganhando. Tá? Às vezes o time ali está ganhando, ele quer que acabe logo para que seja o campeão, seja intitulado campeão, certo? Então essas são algumas características que a gente fez um paralelo para ficar bem mais explícito aí a diferença entre esses dois tipos de jogos, que são os jogos cooperativos e os jogos competitivos.
E é isso, pessoal. Encerramos essa breve aula sobre jogos cooperativos e jogos competitivos. Espero que tenham aproveitado e absorvido a diferença entre esses dois tipos de jogos. Apliquem de forma adequada, como foi falado, na dose adequada, cada um destes. E acredito que este é o caminho para ter boas aulas de futebol e futsal, no caso, ou em qualquer outra modalidade que você esteja trabalhando com as crianças. Certo, pessoal? Então, até breve, até a próxima aula.